Oi, pessoal, essa é a nossa quarta aula de como gravar vídeos sem medo. Lá na primeira aula, nós vimos como os nossos pensamentos e os nossos sentimentos interferem na hora de gravar. Na segunda aula, a gente viu como contar a história nos conecta com o outro, nos conecta com as nossas emoções e o quanto isso é importante na qualidade do nosso vídeo. Na terceira aula, nós respondemos 5 perguntas que nos ajudam a construir o nosso conteúdo, escolher o assunto e o nosso texto bem estruturado na hora de gravar. Lembra das perguntinhas? O que, para quem, quando, por quê e quais os benefícios? Muito legal isso, né? E agora na nossa quinta aula, o que nós vamos ver sobre a nossa expressão, sobre a nossa expressão vocal, nossa expressão facial, nossa expressão gestual, o quanto isso interfere na qualidade ou atrapalha na qualidade dos nossos vídeos, tá bom? E para começar, eu queria trazer 2 conceitos de outras ciências que eu trouxe para minha vida e é fantástico. O primeiro conceito é de música, que é o menos é mais. Pensa numa banda que tem muitos instrumentos, ou então numa orquestra que tem muitos instrumentos. Se todos tocarem juntos a mesma coisa, vai virar um bloco de som assim, fom, 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 e a gente não consegue distinguir qual instrumento é qual, nem a beleza de cada arranjo que foi feito. Então, por isso, de uma maneira bem simplista, é preciso dividir os arranjos, né? Você faz nessa hora, você faz nessa hora, um instrumento é mais dramático, entra nessa hora, o instrumento é mais impactante, os tambores, disparo, entra aqui, você vai fazer a base, então você vai andar sempre assim, entendeu? Então, o menos é mais. Então, tem vários memes aí de tecladistas ou outros instrumentistas, bateristas que eu já vi nas redes sociais, enfeitando a música inteira e aí a atenção é só para ele e tira a beleza do conjunto, tá bom? Então, menos é mais. E aí, outro conceito do marketing digital é que, assim, o básico bem feito, e eu adoro essa, porque eu acho que tanto menos é mais e o básico bem feito se complementa muito. Então, quer dizer, você quer enfeitar tanto o seu vídeo, sendo que o básico, nem o básico é bem feito? Você quer rechear os seus vídeos de tanto conteúdo, sendo que apenas um assunto que poderia render vários vídeos, vários engajamentos, não foi trabalhado, né? De maneira básica. Não é todo mundo que tem o conhecimento que a gente tem, então o óbvio precisa ser dito, sim, né? Então, eu queria trazer isso para você. Se preocupe no básico, no menos bem feito, para a qualidade do seu vídeo. Aí assim a gente vai ampliando com o tempo e com as coisas. E o que é o básico bem feito? É uma câmera, você se preocupar com a luz, tá sombra, tá escuro, o sol tá batendo no rosto, é você ter um texto bem construído, ensaiado, preparação vocal e assim gravar. O objetivo é ser natural, mas o que acontece? Nós criamos tantas barreiras mentais e essas barreiras disparam tantas emoções e isso acaba nos travando na hora de gravar. Então, esse curso está mostrando para você como deixar o seu cérebro ocupado. O seu cérebro fica ocupado com a foto, fica ocupado, sua emoção fica preocupado com aquele negocinho segurando, escutando a música, que aí essa barreira de crença, esses muros que a gente levanta, eles baixam e o nosso potencial aflora. E aí acontece uma outra coisa interessante. Quando o nosso potencial aflora, a gente se assusta. E aí a gente acaba regredindo, se segurando. É bem aquela historinha, aquele desenho, aquele filme famoso da Frozen, lembra? Quando ela revela o poder dela e ela sai correndo por aquele lago e vai cantar aquela música Livre Sou, ela faz coisas que ela nem imaginava que ela podia fazer. Todo o poder, o potencial dela aparece ali naquele momento. Ela muda de roupa e ela canta a liberdade, ela fala que ela é daquele jeito. E aí chega a irmã dela e conta para ela que ela pôs todo o reino dela num inverno eterno. Em vez dela falar, nossa, eu tive o poder de fazer isso, o que ela faz? Ela se retrai.
Ela fala, meu Deus, ela significa aquilo como uma coisa errada. E aí ela passa o filme inteiro sofrendo por tudo aquilo que ela tem. E ela não tem poder para desfazer. Como não? Quem teve o poder para fazer tudo aquilo tem o poder para desfazer. E só lá no final do filme é que a gente vai perceber a questão do amor. Quer dizer, o amor poderia dar o controle sobre o poder dela e podia também ampliar o poder dela para desfazer tudo aquilo. E é o amor que vai fazer você ter controle das suas emoções e passar veracidade naquilo que você está falando e vai te ajudar a baixar a barreira de todas as crenças e os muros e a preocupação do seu cérebro, os sentimentos, baixar toda essa ansiedade e conseguir gravar e lidar com o potencial que você já tem, porque até agora eu não estou trabalhando as dificuldades, eu estou trabalhando no sentido de dar exercícios para você descobrir o que você já tem, o potencial que você já tem. Você conversa todos os dias com seus clientes, você vende todos os dias, você vende ideia para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, você vende a ideia de quem você é para os seus amigos e não consegue gravar um vídeo. Tá vendo como é uma coisa muito contraditória? Então, todos esses exercícios fazem com que você entenda o potencial que você tem. E é esse amor, é você lembrar do porquê que eu faço, quais os benefícios que a pessoa vai ter quando escutar o meu vídeo. Quando você se ancora nessas coisas, quando você fecha o olho e tenta resgatar o sentimento do amor pela sua profissão, pelo amor com aquilo que você faz, é isso que vai te ajudar a você destravar o seu potencial e saber lidar com ele, né? E não voltar para dentro da casinha, tá bom? E aí eu vou deixar lá no grupo um texto de uma pessoa chamada Cláudio Lara, que fala de 6 fatores que fazem a gente ficar dentro da caixinha, que fazem a gente ficar dentro da zona de conforto e não conseguir sair. É o que vocês estão passando agora. Até o fato de demorar em gravar os vídeos é isso daí. É a sua luta interna e tentando sair e ao mesmo tempo tentando voltar, porque aqui, ó, é o lugar que você sempre viveu e sempre teve esses resultados. Agora, para você ter resultados diferentes, você precisa ampliar, você precisa sair um pouco. E aí a nossa briga emocional, mental, ela é enorme, é cansativa. Então, vai lá no grupo e leia esse texto e depois a gente conversa numa outra oportunidade sobre eles. 6 fatores que fazem a gente ficar dentro da nossa caixinha, da nossa zona de conforto. Descubra isso, tá bom? E agora vamos de fato para a nossa aula, que hoje nós vamos ver como é que nós podemos melhorar a nossa dicção, articulação. Como seria se eu fosse gravar um vídeo para vocês mexendo um pouco a boca e mexendo um pouco a mandíbula? Seria muito chato e eu vou te contar onde começa isso. Quando a gente é criança e vai pedir alguma coisa para o nosso pai, para nossa mãe, aí você chega e fala assim, mãe, posso pegar tal coisa? Sabe o que é isso daí? Ou você está constrangido para pedir, ou já sabe que não é naquele momento e naquela hora e mesmo assim resolveu fazer. Então, você meio que trava assim a articulação, entendeu? Então, a gente precisa de uma articulação fluida, não é uma coisa exagerada assim, porque eu já vi muito noticiário de TV, sabe? Esses news da vida, em que a pessoa super articula demais e ela parece uma pessoa metida. É uma coisa natural, fluida. E para isso eu trouxe 2 coisas para você aproveitar. Aqui. Uma é uma rolha e outra é uma caneta. Depende do lugar onde você vai estar. A caneta é uma coisa super fácil porque nós estamos no carro, a caneta está aqui. Então, se você está indo da sua casa para o trabalho, você tem uma caneta e você pode fazer. Eu quero gravar um vídeo lá no meu trabalho, então eu vou da minha casa até o trabalho treinando com a caneta. Ah, eu vou gravar um vídeo aqui em casa, você pode usar a rolha. E aí é o seguinte, ó, você vai pôr a rolha e vai começar a treinar o texto mexendo a boca. Uma coisa muito importante, os lábios têm que tocar a rolha, tá bom? Olha só que diferença. Se eu não quiser tocar os meus lábios com a rolha, se eu não quiser tocar os meus lábios com a rolha, na rolha, você não vai entender nada do que eu falo. Então, você vai pôr a rolha e vai falando o tempo inteiro, relando nela.
Quando você tirar, vai dar um alívio tão grande que a sua articulação vai estar muito fluida, muito fácil, tá bom? Com a caneta, a mesma coisa. Você tem o seu texto com a caneta na boca e fala, repete de novo, mexe com a boca na caneta, tá bom? E aí, a hora que você tira, é um alívio muito grande. Você vai ter uma articulação de voz super fluida. Limpa, tá? Com álcool gel, ferve, guarda bonitinho, lava. Isso é muito importante. Nós estamos mexendo com a musculatura e muitas vezes a gente nem sabe que nós temos uma musculatura aqui em volta dos lábios, muitas musculaturas aqui, ó, na bochecha. Nós temos musculatura em volta dos olhos, na testa, sobrancelha. A gente vai tanto na academia, mexe tantos músculos, faz tantos esportes, mexe em tanta coisa e essa musculatura facial, a gente pouco tem consciência sobre ela e nem treina. Então é muito importante. Esse é um treino de musculatura para que a sua dicção e a sua articulação esteja livre, fluida, para que as pessoas entendam o que você fala. E aí é muito importante tanto o lábio mexer quanto ter distância entre os dentes, amplitude, a mandíbula precisa mexer, tá bom? Então vamos para a outra parte, como é que a minha voz pode soar melhor? Ok, então vou te dar 2 exercícios. Você já não está escutando agora a música enquanto está ensaiando? Ótimo. Enquanto você está escutando a música, você pode ir girando a língua e cantando a música. Vou te dar um exemplo. Vamos ver uma música aqui. Macarena, olha só a música que eu fui lembrar. Então vai fazer. Cantarolar a música girando a língua. O que é que isso vai fazer? Isso vai tornar a sua voz mais aveludada, mais macia, menos estridente, mais gostosa de escutar. É como se essa região aqui nossa fosse um megafone ou então uma cavidade de ressonância, uma caixa de som. Então a gente precisa regular todos os botões para que a voz seja boa. Sabe aquele microfone, aquele bendito daquele microfone desregulado quando você vai falar? Que a voz fica horrorosa. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente está regulando a amplificação da nossa voz. Então, ele é muito legal de fazer. Outro que eu faço muito, porque às vezes eu preciso de coisa rápida, né? Eu tô entrando, preciso de coisa rápida, é ou o rrr, ou o brrr. E aí eu faço assim umas 10 vezes, sempre para cima. Rrr, 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 brrr. São esses 2. Às vezes eu tô no carro, minha voz está extremamente cansada, eu tô meio rouca, o rádio tá ligado, eu já começo simplesmente para me ajudar a regular, equilibrar a minha voz. Por que que isso é importante? Porque as cordas vocais é um músculo. Então, quando você vai gravar um vídeo sem nenhum tipo de aquecimento, nem sempre a voz consegue responder quando você vai para os agudos ou para o grave. Ela não consegue ser flexível, ela não consegue passar essa veracidade que a gente está buscando. E quando você aquece esse músculo, ele fica flexível. O que você quiser fazer, ele te obedece. Por isso que é tão importante a gente fazer algum tipo de aquecimento vocal antes de gravar um vídeo. Ok? E agora vamos conversar sobre como eu posso melhorar a minha expressão facial. E eu vou deixar aqui uma foto com a musculatura para você entender quanto de músculos nós temos na face e a gente não exercita. Então, uma pergunta para você. Quando você vai seduzir alguém, o que você faz? Vamos deixar claro? Não estou falando de sedução sexual, estou falando de sedução normal. Sedução normal, gente, para conversar com a sua esposa todos os dias e resolver o que vai fazer durante o dia, ou quem busca as crianças, ou com seu marido, quem busca a comida, ou com seu cliente, ou com seus amigos, o tempo inteiro você está usando sedução na hora de conversar. E a sedução? E o que é que você faz para seduzir? Você consegue se perceber? Para prestar atenção. Aqui eu vou dizer uma coisa muito poderosa. O sorriso, ó, conecta as pessoas,
faz você ser carismático, simpático, empático, e faz você atrair, então, o sorriso. Agora, deixa eu te mostrar os tipos de sorriso. Esse é de foto. Sorriso para foto. Agora eu vou tentar fazer mais um. Vamos ver se vai dar certo. Eu resgato a minha emoção. Deu para ver diferença? O sorriso amarelo, que a gente não mostra o dente, não passa veracidade nenhum, tá? O sorriso de foto. E o sorriso intencional. Eu tive que buscar uma imagem assim, nossa, eu tô vendo fulano de tal, tô com tanta saudade, tanta vontade de ver, então eu resgatei essa emoção e dei aquele sorriso. Aquele sorriso que mostra os dentes, que é muito amplo e faz ruguinha, meu olho até fecha. Este é o sorriso de verdade. E aí tem uma história muito legal de alguns anos atrás, eu não lembro o nome do apresentador do programa de talk show, não tô lembrado. A Madonna estava lá e aí perguntaram sobre a gravidez. Na época a Madonna estava escondendo a gravidez dela. E ela conseguiu se organizar de uma maneira fantástica que ninguém conseguiu entender se ela estava grávida ou não, tá? Especialistas de expressão facial, de linguagem, foram ler e mostraram o quanto ela era simétrica na hora de balançar a cabeça, na hora de sorrir, na hora de piscar. E tudo isso, então, passou uma falsidade quase imperceptível. Ela conseguiu controlar muito bem, mas aquilo ali muito milimétrico passou então uma coisa fake. Então não importa, resgata a emoção. A emoção nesse momento é muito importante para passar a veracidade naquilo que você está fazendo. Então, um sorriso, tá bom? Resgata essa emoção para o sorriso. Outra coisa importante, é muito grande esse assunto, eu vou te passar dois: o sorriso e a sobrancelha. A sobrancelha, ela passa um nível de confiabilidade muito grande. Então, sabe esse fato assim, quando a gente está conversando e dá uma levantadinha assim na sobrancelha? Isso aí é super legal para você trazer veracidade e comunicar o que você quer, a levantadinha de sobrancelha. Agora, se eu passasse o vídeo inteiro levantando a sobrancelha o tempo inteiro, significa que eu tô muito alerta, eu tô muito ligada, eu tô muito ansiosa, aí eu levanto a sobrancelha o tempo inteiro. Então a gente precisa perceber bem isso. Então, uma sobrancelha bem levantada em determinado momento é ótimo, tá bom? A pessoa para. Opa, aí vem informação importante, aí tem uma coisa legal, deixa eu prestar atenção. Então, o levantar da sobrancelha é muito bom. Cuidado para a gente não ficar cerrando a sobrancelha o tempo inteiro. Tem determinados assuntos que a gente está com tanta raiva e a gente começa a falar da tanta raiva que a gente cerra muito. E aí, nesse momento, a gente precisa, então, pode cerrar à vontade, tá bom? E também tranquilizar o olhar para dar esse descanso em quem está vendo, tá bom? Então, sorriso e sobrancelhas. Agora vamos para a última parte, que é como é que eu melhoro o meu gestual. Vamos pensar, olha, tem um enquadramento essa câmera, então a câmera está aqui, ó. Então todos os meus gestos precisam ficar aqui nessa região. Se eu começar a gesticular aqui no alto com vocês, vocês vão me achar doida, porque fala assim, além de eu não estar vendo a mão dessa menina, o que ela acha que está acontecendo? Então isso aqui dá uma noção de muita desorganização, de muita falta de clareza pessoal, entendeu? Agora, se eu estou dando uma palestra e vou fazer alguma brincadeira muito alta astral, aí então eu posso fazer assim, uau! Levanta a mão, minha voz vai atestar essa energia a mão vai atestar a energia da minha voz, e aí então assim você pode gesticular para cima da cabeça. Agora, se você está dando uma aula, uma palestra com as mãos embaixo da cintura, isso parece que você é uma pessoa muito chata, muito comedida, muito certinha, muito sem flexibilidade, entendeu? A mão aqui embaixo, então vamos ficar no campo visual. Essa é a região onde você vai gesticular. Toda vez que você traz a palma da mão para cima, isso traz para a pessoa como se você estivesse querendo que ela participasse da conversa, que você é aberto, que o assunto é tranquilo, alto astral, positivo, entendeu? Essa é a postura da mão para cima. Agora, toda vez que você faz movimentos para dentro, são movimentos assim, prestem atenção,
ponto final, certeza, é isso que acontece, isso é importante, tá vendo? Para baixo, fecha a mão. Então, esses movimentos para baixo é para esses momentos assim que você quer atestar, que você quer confirmar, tá bom? Então, para cima, para baixo, tá bom? Sem ser para o alto da cabeça ou para dentro também, ou para baixo, tá bom? Para a mão, palma de mão para cima, palma da mão para baixo e para dentro, e em alguns momentos você pode fechar. Legal? Muito bom. E agora a gente vai então para os nossos exercícios. Então, nós temos uma sequência de 3 exercícios para vocês prepararem, para vocês praticarem essa, como é que eu vou dizer? Isso que nós vimos agora, a voz, a dicção, o gestual, a expressão facial, tá bom? Primeiro, você vai separar uma história engraçada. Uma história engraçada que aconteceu com você. Pode ser de criança, pode ser de jovem, adolescente, adulto, não importa. Escolha uma história engraçada que aconteceu com você. Se apresente, oi, eu sou fulano, e conte a sua história engraçada, tá bom? E aí deixa vir esse gestual, essa expressão facial, o sentimento todo. É pra gente treinar para isso, uma história engraçada. Na sequência, você vai gravar um outro vídeo com uma história que você... É uma lição de vida, uma coisa que você aprendeu. Por exemplo, você foi num restaurante novo e aprendeu uma coisa lá. Você foi numa viagem e foi em determinado lugar e aprendeu uma coisa nova. Você estava atendendo um cliente, o cliente te disse uma frase que fez todo sentido para você. Tá vendo? Um aprendizado que você teve, uma lição de vida, tá? Então prepare esse texto, se apresente e grave, e já vai pensando aí no seu facial, no seu gestual, para cima, para baixo, para dentro, no seu sorriso, levantada na voz, na articulação, na dicção, tá bom? E o último, aí então, é uma coisa triste que aconteceu na sua vida. Aí tem que ser triste, tá bom? Escolha uma coisa triste que aconteceu na sua vida, para você aprender como é que o seu facial, a sua voz e o seu gestual funcionam nesse momento triste que você está contando, tá bom? Olha a sequência, nós vamos começar com uma história engraçada, depois um outro vídeo com um aprendizado de vida e o terceiro vídeo, então, com uma história triste de vida. Prepara esse material e manda para mim, para eu poder te dar o feedback, para eu te ajudar e te preparar para a realidade do que é gravar vídeos todos os dias sobre conteúdo seu, do seu produto, da sua profissão, do que você faz, ok? Uma coisa importante, encerrando a aula de hoje, é que hoje eu resolvi gravar dentro do carro, tá vendo? Por que gravar dentro do carro? Tire as suas conclusões. Por que todo mundo grava dentro do carro? Por que é bom? Uma coisa boa dentro do carro é que, olha, o som fica ótimo. Outra coisa interessante do carro é que eu comecei a gravar e o sol começou a bater. Olha só, já tem uma lista de sol, tem um risco aqui de sol. Isso é importante a gente avaliar quando vai gravar no carro. Outra coisa é que eu tô morrendo de calor dentro do carro, né? Fica bem silencioso, mas eu tô morrendo de calor. Outra coisa interessante do carro, você está numa viagem, lembrou de uma coisa super legal, você para o carro e grava. Então, quando você fala assim, oi, eu sou Sábita, fonoaudióloga, estou indo para São Paulo e neste momento, só de eu passar pelo pedágio, me veio um assunto muito importante e eu resolvi parar para gravar agora para todos nós. Parará, parará, parará. Olha que legal, né? Na sua rotina tão ocupada, quem está escutando, tá? Tão ocupada, a pessoa parou para gravar esse assunto. Olha que legal. Então o carro te valoriza nesse sentido, né, da sua rotina, e aí é importante, faz sentido você falar o que você estava fazendo, que você parou para gravar esse vídeo importante, tá bom? Agora, se você quiser usar o recurso do carro por outras intenções ou finalidades, ok, mas o carro basicamente é para valorizar aquele conteúdo que você já tem, e eu gravei aqui só para você ter a visão e a noção de como é e para você avaliar se ficou bom ou não e como é que você vai fazer,
tá bom? Na próxima aula, nós vamos conversar um pouquinho, mas é pouquinho mesmo, sobre edição de vídeo. Você pode ver que na aula 3 e nessa aula eu editei os vídeos, eu fiz alguns cortes, eu coloquei algumas imagens, né? Tudo isso para a gente poder conversar nessa última aula um pouquinho sobre edição de vídeo, tá bom? Então, espero vocês. Um beijo e fiquem com Deus.